Padre, espera só um segundinho que eu vou arrumar esse som aqui para eu te ouvir melhor. Espera só um segundo. Perfeito, perfeito. Eu aproveito e vou pedindo também, gente, vocês que estão por aí, tá dando um probleminha no equipamento e tudo, mas vai dar certo. Então, vamos ficando por aqui. E vamos aproveitar também e vamos já compartilhando. Vai ser muito bom um bate-papo com o Marcelo. Olha só, sobre o que nós vamos falar? Sobre comunismo, doutrinação nas escolas. Então, assim, vai ter muita coisa. Teologia da libertação. Ele vai falar, o cara foi, ele diz, ele mesmo fala assim, eu fui cachaceiro, né? Uma das etapas da vida dele. Então, obviamente, nós temos muito hoje para ouvir e para aprender com o Marcelo. É claro, está dando uns problemas, vamos aguardar um pouco, né? O meu áudio está chegando legal para vocês? Voltei. Padre, parece que melhorou agora. Então vamos lá. Então vamos lá, agora vai, hein? Manda lá, manda ver. Então, gente, assim, agora deixa eu fazer um breve comentário de como eu me converti ao catolicismo. Assim, eu não sei se vocês já perceberam, eu sou roqueiro, né? Eu gosto muito de rock, desde os meus 12, 13, 14 anos. E assim, né, padre, eu tive uma vida muito devassa, né? Uma vida muito devassa. Então eu tive uma adolescência assim intensa, muito salão, muito rock, muito show, muita bebedeira, droga, tudo nesse sentido. E acontece que lá por volta dos meus 20, 21 anos, eu sempre frequentei aqui em São Paulo a Galeria do Rock, famosa Galeria do Rock, e lá estava eu, né, num sábado à tarde. E aí apareceu uma menina muito bonita, chamada Thaís, e ela usava uma camiseta de uma banda chamada Stryper. Para que vocês entendam, no mundo do rock, existe, vamos dizer assim, né, entre aspas, facções. Existe o heavy metal, thrash metal, power metal, crossover, hard rock, punk rock, e tem vários estilos para todos os gostos nesse mundo, nesse universo que é o rock and roll. E ela usava uma camiseta de uma banda chamada Stryper. E eu falei assim, meu, que banda é essa que eu não conheço? Ah, essa banda é de white metal. White metal é metal cristão. E ela me convidou para ir num show ali próximo da galeria, na Vila Mariana, em uma igreja chamada Renascer em Cristo. E eu fui conhecer essa igreja, a Igreja Renascer em Cristo. Tinha muitos shows lá. E por lá eu fiquei, né? Fiquei 5 anos na Igreja Renascer em Cristo, fui batizado na Igreja Renascer, conheci Jesus na Igreja Renascer em Cristo, conheci Jesus. Né? Mas você já saiu da Igreja Católica ou não? Não, eu fui batizado na Igreja Católica pelo meu pai, né, com 7 anos, lá na Aparecida do Norte, mas obviamente que a gente não tinha noção nenhuma do que era a Igreja Católica, né? Então eu só era batizado. Então a minha vida inteira foi rock, e depois eu adentrei na Igreja Renascer em Cristo. Eu acompanhei a Renascer lá na Lins de Vasconcelos, que é a sede, por muitos anos, até que finalmente abriu uma sede no Copan, ali na Avenida Ipiranga, que eu comecei a frequentar, e finalmente abriu uma aqui próximo da minha casa, no município de Franco da Rocha, que é um município vizinho. E aqui, padre, começa uma coisa bem interessante. A igreja evangélica Renascer em Cristo, eu tenho muito carinho, porque foi aqui que eu comecei a minha trajetória, porque eu comecei a minha trajetória na Renascer em Cristo. Naqueles anos 90 era muito comum a igreja evangélica fazer muitas críticas à Igreja Católica. Questão das imagens, do batismo, de Nossa Senhora Aparecida, e, era só pancadaria. Não tinha um dia nos cultos que a pregação do pastor não era direcionada uma pancadinha, uma cutucada na Igreja Católica. E, como está em mim isso, eu comecei a fazer certos questionamentos. E, finalmente, eu cheguei numa livraria Bom Pastor, e eu comprei um pequeno livro, uma pequena coleção de livros, chamado A História Ilustrada do Cristianismo, que hoje eu não aconselho ninguém a ler esse livro.
Mas naquele momento, nos anos 90, era o que tinha. Não existia Google, não existia internet. E eu comecei a ler esse pequeno livro aqui, ó, A História do Cristianismo, de Justo L. Gonzalez. E é muito interessante esse livrinho, é um livrinho de uma leitura bem simples. E quando eu cheguei aqui na página 106, padre, olha que barato. A Era dos Mártires, isso aqui eu estava lá nos anos 90, eu era evangélico ainda. Eu comecei a ler a história do cristianismo. E aqui na página 106, o Justo L. Gonzalez é um pastor metodista do México, é um pastor. E no livro de história diz assim: a Igreja Católica Antiga, ano 144 depois de Cristo, foi quando surgiu pela primeira vez a palavra católica. E ele diz: isto é o que queria dizer em suas origens a frase da Igreja Católica. Isso lá no ano 144. A palavra católica quer dizer universal, mas também quer dizer segundo um todo. Em ambos os sentidos, diante dos hereges, porque eles estavam o historiador protestante aqui estava mostrando a questão dos hereges na igreja no segundo século. A igreja no segundo século começou a se dar o título de católica. O que isso queria dizer que era, em primeiro lugar, que se tratava da Igreja Universal, que era, como no caso dos gnósticos, que não era como nos casos dos gnósticos, algum pequeno grupo surgido em Roma ou em Alexandria, que se limitava a alguns poucos lugares. Era a igreja que existia tanto em Roma como em Alexandria, Antioquia, Cartago e ainda além dos confins do Império Romano. E no essencial de sua doutrina, essa igreja estava de acordo. Padre, neste momento aqui o negócio azedou, porque eu era um evangélico, eu tinha conhecimento da Bíblia, eu entendi que Cristo fundou uma igreja, Mateus 16, versículo 18, e no ano 144, segundo o Justo L. Gonzalez, a Igreja Católica Antiga já se mostrava o porquê o nome católica, porque ela era universal, estava em todos os lugares do mundo, e lá na frente mostrava sua sucessão apostólica diante de vários heresias que estavam surgindo naquele momento. Então a minha cabeça começou, eu era um moleque, a minha cabeça começou a dar um piripaque, e aí vários questionamentos vieram, e obviamente eu fui conversar com os pastores, né, sobre isso. E aqui é interessante que os pastores não tiveram condições de tirar minhas dúvidas daquele menino. E eu, curiosamente, eu fui na Igreja Católica aqui na minha rua. Aqui na minha rua do Santuário Vila dos Pobres. Aqui eu já estava batendo na casa dos 25. Tá. E aí, quando eu cheguei nessa igreja, aqui na Igreja Católica, olha que coisa maluca, gente. Eu cheguei na igreja, fui recebido por um rapaz, um jovem também, e ele me deu emprestado um livro, que até hoje não devolvi, chamado A Fé Explicada. A Fé Explicada. Isso aqui é um clássico. Quem não lê esse livro vai para o inferno, viu? Pode ter certeza. Quem não lê esse livro vai para o inferno. E aqui nesse livro, padre, eu entendi o que separa o católico do evangélico, que a grande muralha que separa um do outro, que é a Eucaristia. Gente, é a coisa mais linda que o Padre Léo fala sobre a Eucaristia. E a gente entende perfeitamente o amor de Deus na Eucaristia. Que Cristo sabia que teria que voltar, mas ele queria ficar, e para ficar não tinha como ir e tal. E ele pegou e instituiu a Eucaristia para que você tivesse a presença física de Cristo e recebesse ele sempre, pela mão de um sacerdote. Olha que coisa linda. E não é possível que os apóstolos entenderam errado, como fala Léo, que os primeiros cristãos entenderam errado, que Santo Agostinho entendeu errado, que São Tomás de Aquino entendeu errado, que toda a Igreja Católica entendeu errado, que Cristo não queria dizer o que disse quando ele disse que isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E não é possível que até hoje nós estamos adorando um pedaço de pão sem valor nenhum. Fico até arrepiado quando eu começo a... Nossa Senhora, é lindo demais. E aí eu fui fazer uma faculdade. Eu vou estudar história. Eu fui estudar história. É só fazer uma pergunta aqui.
Eu vou cortar de vez em quando. É interessante essa história. De um jovem maluco, beleza, né, do rock, que teve um encontro com Cristo, e aí, de fato, na Galeria do Rock. Isso, não pode esquecer de uma banda de white metal chamada Striper. A white metal é o rock cristão dentro do cenário roqueiro. Dentro do mundo roqueiro existe banda de white metal. E aí depois levou para a igreja a renascer em Cristo. Com Cristo na própria igreja renascer, não é? Isso. E depois para a igreja católica. Aí como é que é a cabeça? Como é que fica a cabeça? Vai ter a cabeça do moleque. Passar por toda essa trajetória assim, né? E o conceito de Eucaristia, ele é católico, para quem não era católico ainda, isto parece que é muito difícil entrar na cabeça. Mas tem que deixar uma coisa bem clara assim. Eu entendi o conceito de Eucaristia graças ao Padre Léo. Então aqui ele explica, por isso que é o nome, né? A fé explicada, porque ele explica de uma forma muito racional, muito lógica a nossa fé. Então, como eu já vinha com uma carga de história, né? E você se depara com a fé explicada, então a coisa se junta. E a partir daqui você dá um novo passo, que é a faculdade de História. E aqui deu um outro problema. Que quando você entra numa faculdade de História, você vai se formar no materialismo histórico dialético. Faculdade de História, meu filho, é marxismo puro. O negócio é punk. Você vira um relativista de primeira grandeza. Sim, pode continuar, professor. Então, espera um pouquinho que a minha esposa quer me dar uma ajuda aqui. Está dando retorno no padre. Espera um pouquinho. Vamos ver se funciona. Melhorou, padre? Você não consegue me ouvir? Consigo. Ficou melhor assim o som ou não? Coloquei um fone de ouvido aqui também. Para mim ficou. Perfeito. Eu acho que está ótimo, porque não está dando retorno agora. Tá? Então tá bom. Tá, agora está me ouvindo. Ligado no microfone, porque aí esse aqui ele consegue melhorar a qualidade do som pra gente. Isso. Pronto, agora sim. Então, eu só quero voltar à pergunta, professor, porque é o seguinte, eu até pedi perdão pela expressão, tá? Mas vamos considerar assim, eu vou colocar o termo moleque, porque é um termo tranquilo pra gente falar, né? Pra mim, era o que eu era. Apesar que eu sou até hoje, né? E eu vim, professor, do rock, claro, muito mais nacional, tal, né? Mas com 15, 16 anos de idade, eu tinha banda de rock, a gente tocava de Barão Vermelho, Raul Seixas, coisa bem nacional mesmo, né? A gente era uma coisa assim, bem nacional. E eu acho que eu não passei pelas drogas, então louvado seja Deus, né? Por essa eu não passei, não. Mas então minha pergunta é o seguinte: como fica a cabeça do moleque que é roqueiro, e aí já tem toda aquela coisa do rock que é demoníaco, né? Que não é de Deus, e que não é bem por aí, a coisa não funciona bem por aí. Mas na cabeça de muita gente é isso, né? Que é demoníaco. Aí esse jovem tem um encontro com Cristo através de uma banda de rock, né? Cristão. Vai para uma igreja cristã. Depois, estudando a história, vai para a igreja católica. Como é que é isso na vida, como foi isso na sua vida, na sua formação de fé e formação intelectual? Bem, a minha formação de fé, padre, ela foi lenta, bem lenta. Eu até gosto muito de Santo Agostinho, né? Sabe que eu sempre ando com Santo Agostinho aqui, ó, né? Porque foi uma coisa muito lenta. Por quê? Porque quando eu estava na Renascer em Cristo, eu ainda estava indo em salão, estava ainda me drogando, estava ainda bebendo pra caramba, estava saindo com as mulheradas doidadas.
Só que eu tinha cuidado de ouvir músicas com as letras demoníacas. Então bandas como Venom, como Sarcófago, como Merciful Fates, King Diamond, você já se afastava. Os primeiros do Slayer, você já se afastava. Por conta da letra. Então você buscava músicas mais ou menos que não era satânica. A Renascer em Cristo me levou para isso. A Igreja Católica já começou a entrar nessa questão moral. Na Igreja Católica você já começou a ser cobrado, você já começou aquela busca. Eu estou fazendo, estou errado. Estou fazendo, estou errado. E caía, se levantava, se confessava, ia de novo, caía, se confessava, resmungava, chorava e caminhava. Até que finalmente, antes da faculdade, eu esqueci desse ponto, que é o ponto mais importante que tem na minha vida, padre. Eu acho que se eu não falar isso, eu vou apanhar aqui em casa. Padre, teve isso aqui agora é muito interessante. Você está nos seus 27 anos, mais de 10 anos neste mundo. Sai com uma menina, sai com a outra, sai com a outra, sai com o outro, aquela coisa. E de repente você fala assim, meu Deus, eu preciso de uma namorada. Eu preciso de uma mulher de Deus, eu preciso de uma namorada. E aí o que é que eu fiz? Eu simplesmente me ajoelhei diante do Santíssimo, aos prantos. Eu pedi uma namorada na presença do Santíssimo, porque naquele momento eu já estava absolutamente crente no poder da Eucaristia. Ali eu não tinha dúvida do que é a Eucaristia. Eu não tinha dúvida do que é o poder do Santíssimo, diante do Santíssimo, dos joelhos dobrados diante do Santíssimo. Ali eu não tinha dúvida. Ali era a minha fé, ali era o ser da minha fé. E foi ali, aos 27 anos, que eu pedi uma namorada. E de repente apareceu uma jovem na minha vida que não tinha nada a ver comigo. Absolutamente nada. Ela estava aí querendo ir para o convento. Ela foi quase uma freira. Eu não acredito que você tirou a menina do convento, não. Por Deus. Por Deus. Ela está aqui assistindo a live. É sua esposa hoje. Minha esposa. E aí nós começamos a namorar e o negócio começou a ficar sério. E aí quando o negócio fica sério, porque ela já era professora concursada, e eu ainda estava... E eu não tinha nem terminado o ensino médio ainda. Olha que louco. Eu fui expulso de 5 escolas, padre. Eu fui expulso de 5 escolas. 5. Eu não tinha nem terminado o ensino médio com 27 anos. Com 28 já, né? Aí ela falou assim, ó, meu filho, é o seguinte, se você quer casar comigo, você vai ter que estudar. Eu falei, pô, estudar? Eu já estava bem na foto, né? Já tinha uma fabriquinha de sorvete, né? Eu vendia sorvete, já tinha uma fabriquinha de sorvete, já tinha uma Fiorino LX, um Fusca 86. Com 28 anos eu já tinha celular, tijolão. Estudar para quê? Daí eu falei, tá bom, então eu vou fazer uma faculdade de História. Né? Terminei o supletivo. Quer dizer, a coisa foi aleatória, né, então, né? Foi. E aí eu fui fazer uma faculdade de História. E aí o negócio descambou para o marxismo. Aí eu virei um petista roxo. Ah, eu não acredito. Aí eu fui expulso do PT. Não, pelo amor de Deus. Se falar que ainda é, nós vamos parar a live agora. Se falar que ainda é, a gente para essa live agora. O Suplicy deu aula para mim na FGV, tem foto aí no Instagram, as mais antigas. Né? Eu fazia parte do Ítalo Cardoso, do deputado Ítalo Cardoso, eu fazia parte da POSP na Escola e na Luta. Eu era marxista roxo. Quase que eu fiz uma tatuagem do Che Guevara, padre. Meu Quase. Deus do céu. Eu só não fiz porque até hoje eu tenho medo de agulha. Só isso. Louvado, para mostrar que algumas frustrações que nós temos nos levam para o céu. Imagina fazer... E assim, posteriormente... Até agora eu não estou acreditando. Até agora eu estou... Mas vai lá, continua. E aí quando chegou, depois eu fiz a minha graduação, aí eu entrei numa pós-graduação na PUC, né, ensino de geografia, e tome mais marxismo, porque eu nem falo que a PUC é Pontifícia Universidade Católica, a PUC é Pontifícia Universidade Comunista, só pode, porque lá só tem comunista.
Não tem salvação naquele lugar. É Vou fazer impressionante. um parênteses aqui. Acho que uma coisa boa na minha formação, a primeira formação minha é administração de empresas, formei em 2004. Depois fiz filosofia, depois fui fazer teologia. E a teologia, por mais que no seminário na época, hoje não mais, mas na época a teologia era da PUC, mas era separada. Ah, Então nós entendi. tínhamos um centro de teologia no seminário. E os bispos, se você não conhece, eu te convido a você conhecer. Chama Entendi. Dom Adair. Grande amigo, Dom Adair. Pode notar que o cara é bom. O cara, oh meu Deus, o bispo, né? A Vossa Excelência. Então, olha só. E muito tradicional, conservador. Então, assim, Dom Washington também, eles cobravam muito que o seminário não tivesse nenhuma linha que entrasse marxismo para o comunismo. Então, assim, eu peguei uma época muito boa do seminário. Hoje eu sei que não está mais lá, então não posso falar, né? Mas nós temos muitos padres, e a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, teologia da libertação, né? Que são formados nessa linha. Mas eu digo uma coisa, professor. Um sacerdote que é formado nesta linha mais marxista, pela formação que ele tem do sacerdócio, eu digo que é impossível que ele continuasse no marxismo. Só pelo conhecimento cristão e católico que ele recebe. Fecha parênteses, era só falar sobre a PUC. Né? Pode continuar. Aí eu fiz uma pós-graduação em ensino de lato sensu, e aí eu entrei no mestrado na PUC, só que eu não consegui concluir por conta do falecimento do meu pai, que foi uma dificuldade grande, assim, que eu passei. Quase, eu fiquei na tese, na dissertação. Mas aí que aconteceu um piripaque, padre. Aí deu uma outra grande mudança na minha vida, que eu comecei a conhecer um padre baixinho, careca, da sua quebrada aí. Ixi. É, Era o cunhado? o padre Paulo Ricardo. Aí eu comecei a ouvir ele para cá, ouvir ele para lá, isso lá em 2010. Ouvia para lá, ouvia para cá. E a minha esposa, mais professora, né? Eu mais católico e a minha esposa mais professora, ela acompanhando muito o Olavo de Carvalho. Ela seguindo o Olavo, eu seguindo, vendo as lives, os vídeos do padre Paulo Ricardo e ela do Olavo, e nós começávamos a conversar. E aí foi a grande ruptura. E aí foi novamente os questionamentos. Aqueles mesmos questionamentos que eu fiz há 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás, da igreja da evangélica para a católica, e agora eu estava começando a fazer um questionamento do marxismo para o conservadorismo. E aí veio esses questionamentos, um em cima da outra. Né? Quando eu tentei voltar para o mestrado, eu fui reprovado num monte de faculdades, porque ninguém queria mais me aceitar. Consegui, com muito custo, entrar no mestrado na FMU. Avancei para o doutorado. Fui reprovado em mais de 20 universidades, porque ninguém queria aceitar mais um conservador. É difícil. Acabei conseguindo entrar numa universidade muito boa, na Metodista, que é CAPES 5, uma das melhores aqui do Brasil, inclusive, na área da educação. E na universidade, eu trouxe para a minha tese exatamente Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino. Essa foi a minha estrutura. Né? Eu entendi perfeitamente a revelação unida com a razão. No doutorado eu fui entender o que é a razão e o que é, como que ela se encontra com a revelação, por meio do tomismo, por meio dessa busca. E com ele agora a gente entende realmente que o marxismo, agora eu falo isso com toda segurança, sem medo de errar, gente. O marxismo, ele é um câncer na sociedade, um câncer dentro da Igreja Católica, no corpo da Igreja Católica. Durante a história da Igreja, padre, a Igreja enfrentou vários tipos de heresia, e em cada momento da história da Igreja
foi utilizado medicamentos de acordo com o momento, de acordo com a conjuntura, de acordo com a sociedade, de acordo com a história, de acordo com a época. Hoje, o marxismo é a mais poderosa heresia da história da igreja. Tanto é que na segunda profecia de Fátima, ela fala que a Rússia iria espalhar seus erros pelo mundo, lá em 1917, e realmente espalhou. Espalhou mesmo. E nós entendemos isso, padre, quando nós olhamos para Antônio Gramsci. Para que vocês entendam assim, né? Marx teve uma ideia muito boa, que para acabar com o capitalismo ele deveria construir uma sociedade alternativa que seria uma sociedade comum, uma comunhão, uma sociedade comunista. Porque o capitalismo para ele naquele momento gerava desigualdade. Isso lá no final, na segunda metade do século XIX. Acontece que quando chega nos anos 30, lá na Itália, você já tem várias revoluções, várias tentativas de implantação do comunismo sem sucesso. Porque você mata, você mata, você mata, você leva para campo de concentração, você empareda, você fuzila, você faz um escarcéu e os cristãos continuam avançando. E aí Antônio Gramsci, que estava preso, Antônio Gramsci é como se fosse Paulo para o cristianismo. Antônio Gramsci, que estava preso, que é um marxista, ele escreve no caderno de cárcere dele o caminho para se implantar o comunismo sem você dar um tiro. É muito louco o que Gramsci vai escrever no seu caderno de cárcere, que é uma obra de mais de 1.500, de 6.000 páginas. Né? É imensa a obra de Antônio Gramsci. E ele vai mostrar o caminho para que você chegue na plenitude do comunismo sem dar um tiro, sem matar uma pessoa. E ele vai mostrar que o caminho é pela cultura. Pela cultura. Só que a cultura para ele tinha 3 colunas que sustentam a civilização ocidental, né? Que é a escola, a mídia e a igreja. Então, nesses 3 lugares, nesses 3 ambientes, nessas 3 colunas, você precisa colocar, inserir nesses lugares intelectuais orgânicos, pessoas bem formadas no marxismo, tanto na igreja como na educação. Eu noto muita coisa. Escola, mídia e igreja. Escola, mídia e igreja. Escola, mídia e igreja. São essas 3 colunas que reproduzem a cultura e que sustentam a civilização ocidental. Quando você ocupa esses 3 ambientes, vamos assim dizer, com intelectuais orgânicos, você começa a mudar o conceito de moral, de ética, de virtude, de verdade, que foi construído ao longo de mais de 2.000 anos, contando aí com quase 2.500 anos, contando aí com Platão e Aristóteles. Então, a nossa civilização ocidental tem muito assim claro o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Para o marxista, segundo Gramsci, para o marxismo gramscista, não existe o certo e o errado. Existe apenas o que é útil. O que é útil. Gramsci vai deixar claro isso. Não existe o certo e o errado. Existe o que serve e o que não serve para a revolução. Então, se vamos supor, se alguém roubar minha moto, isso é certo ou é errado? Para nós é errado. Só que para os gramscistas, para que serviu esse roubo da moto? Serviu para a causa revolucionária? Então está certo. O que é certo e o que é errado se torna relativo. E aí você começa uma preparação de desmonte daquilo que nós temos de tão vigoroso na nossa civilização ocidental, que é a moral. Então você vai destruindo a moral, tanto na escola, como na igreja, como no meio midiático. Então, esse é o caminho
Isso é o marxismo cultural que o padre Paulo Ricardo trabalhou tanto e que isso me despertava tanto interesse, que a minha esposa ouvia tanto Olavo falar isso e que nós não entendíamos lá em 2010 e que agora ficou claro como a luz do dia. Ficou claro como a luz do dia. Eu falo tranquilamente, professor, que o padre Paulo Ricardo, não tem nem como, não tenho o que falar dele, né? Realmente, a postura dele enquanto sacerdote, mas também enquanto o intelectual, né? Ele faz muito bem o trabalho dele. O professor Olavo de Carvalho, ele praticamente, ele ficava escondido, não porque ele queria, né? Mas era colocado como se na obscuridade, porque não se, dependendo dos locais, inclusive católicos, não se pode falar em Olavo de Carvalho. Eu tenho obras de Olavo de Carvalho, eu estudo com Olavo de Carvalho. E eu digo que ele é um profeta dos nossos tempos. Né? Porque, perceba, o que ele fala sobre a questão de governo, ele fala sobre muitas coisas, é verdade, né? Mas quando ele centraliza a questão do governo, o que ele disse lá atrás, inclusive, o que ele disse aí, eu acho que foi um vídeo dele que é de 15 anos atrás. Praticamente nós estamos vendo hoje. Ele falou, olha, o caminho vai acontecer isso. Falou, mas e se entrar um presidente que ele venha a ser, até o termo que alguém utiliza na pergunta é um renovador, né? Eu acho que ele queria falar uma outra coisa, saiu renovador. Ele fala assim, primeiro ele xinga, fala uns 10 palavrões, e depois ele vai falar assim, ele fala, não, não, vai acontecer. Porque o que eles plantaram lá atrás, o que o pensamento marxista, o objetivo socialista, comunista, o que foi plantado lá atrás está muito forte. Eles vão, por mais que entre um mais conservador, esse conservador ele é retirado. Então ele foi fazendo esse caminho, né? E olha que coisa interessante. É um profeta, eu diria tranquilamente, é um profeta dos nossos tempos, utilizado por Deus, claro, né? Para abrir os olhos de tantas pessoas. E quanta Mas gente que eu sabe, conheço que veio para o catolicismo, ou até pessoas que não são católicas, tá? Porque isso vai depender da minha fala agora, mas que eles tiveram um encontro com Deus a partir das falas, das aulas do professor Olavo de Carvalho. sim, E na morte do professor Olavo, nós vimos o grande homem, porque os grandes nem sempre eles são homenageados, né? Pelo contrário, né? E cadê ele não foi homenageado. A rede Lobo não falou nada, praticamente. Teve uma notinha lá, né? Pensador, bolsonarista, não sei o quê. Foi uma besteira que colocaram lá. Mas é um homem dos nossos tempos. Aquele livro dele, que você precisa saber para não ser um idiota. Né? Aquilo é maravilhoso, aquilo lá é de cabeceira, aquele livro. sim. Fecha parênteses, mais à frente eu quero fazer um comentário sobre a teologia da libertação, mas vou deixar mais para frente. Pode continuar, professor. O que acontece assim com o Olavo, aqui a gente precisa entender bem isso, que é assim, dentro da esquerda do Piniquim, existem os grandes intelectuais. Então, quando a gente fala de uma Marilena Chaui, por exemplo, do campo da filosofia, que você não consegue ler o estatuto do PT sem você ver ali a presença clara da Marilena Chaui, que é, Justamente. que é coordenadora, foi coordenadora, não sei se ainda é, mas ela foi coordenadora por 30 anos do curso de filosofia da USP. Imagine quantos alunos ela formou, os livros que ela publicou, tudo foi, É que eu inclusive dei a classe média, né? Inclusive. livros didáticos que chegou nas escolas às toneladas, escrita por ela, o livro azul de filosofia. Então, ela sabe quem é o Olavo de Carvalho. Então, estou falando do Olavo de Carvalho lá nos anos 90, 2010, esse período aí. Então, esses grandes mentores, esses grandes intelectuais da esquerda sabiam exatamente o que ocupa os grandes escalões do jornalismo, da academia, sabia que o Olavo estava certo. Então, qual é a estratégia? A demonização. Você não pode dar espaço para o Olavo. Você tem que falar que ele é louco e pronto. Taxar, com CH. Taxar mesmo Olavo de Carvalho.
Então, essa imagem que ficou do Olavo, obviamente, é uma grande construção da esquerda, de midiática mesmo, de propaganda. Falar que o Olavo é isso, o Olavo é um terraplanista, o Olavo não sei o que, o Olavo... Então, foi um trabalho de desconstrução. Só que a verdade, aí voltando lá para Platão e Aristóteles, a verdade você não consegue enterrar ela. Você consegue jogar uma terrinha ali, mas ela vai aparecer. E aos poucos, o Olavo está sendo revisitado, né? Então, o Olavo está sendo revisitado e a imagem dele está sendo, obviamente, renascida aí por meio da formação. Hoje, quem conhece o Olavo, quem lê o Olavo, quem entende o Olavo, vê realmente que ele foi um grande visionário. Um grande visionário e que ele mostrou uma doença. A doença chamada gramscismo. E ele mostrou a cura. Ele mostrou a doença, a doença da nossa sociedade é o gramscismo. E a cura, qual é a cura? Cai para dentro dos clássicos. Começa a estudar os clássicos. Por exemplo, eu faço um desafio aí para papai e mamãe que está vendo eu aí, ó. Para você ter uma prova como Cabal. Como que as nossas escolas é dominada por marxista. É dominada assim, ao extremo. Você sabe que tem um grande pensador chamado Jean-Jacques Rousseau, que ele fala assim que o maior livro de pedagogia do Ocidente é esse cara aqui, ó, A República de Platão. Que, obviamente, que não é um livro político, é um livro pedagógico, que ele ensina aí como você conseguir uma cidade justa, por meio da formação do homem justo. Chega para o professor da escola do seu filho e pergunta: ô meu filho, chega aí, você já leu Platão? É impressionante. Eu fiz graduação, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, eu nunca vi na minha vida alguém falar de Platão. Fala um pouquinho ali, mas assim, vocês ler os diálogos, jamais. Santo Agostinho. Quem que lê Santo Agostinho nas academias? Tomás de Aquino, quem lê? Chesterton, Jacques Maritain. Então, para você ter uma ideia de como as nossas escolas são amplamente dominadas por marxista. Então você tem uma situação assim, olha que louco. Você é formado por professores marxistas. Esses professores marxistas, na sua grande maioria, escrevem livros. Esses livros são comprados pelo MEC, com o dinheiro público. Esses livros chegam até a sua escola, vários deles, e você vai escolher esses livros, que todos são livros marxistas, e você, na sua formação marxista, com livros marxistas, vai educar o filho daquele pai, daquela mãe católica, que coloca o filho na catequese, que o padre faz um trabalho lindo na escola, na igreja. A comunidade lá faz um trabalho lindo de catequese, de formação, de retiro, faz um trabalho maravilhoso, e aí o moleque vai para a escola, a semana inteira lá com o professor de história, filosofia, sociologia, geografia, artes. Então o trabalho maravilhoso que é feito nas comunidades é destruído, é devastado na escola. Legal, né? Por isso que o senhor fala que a escola, então, ela acaba doutrinação. Não, a escola é um ambiente de doutrinação. Porque lá Eu não percebia isso, professor. Eu estudei, boa parte da minha formação inicial foi em Anápolis, Goiás. Inclusive, um grande abraço para o pessoal de Anápolis, cidade muito boa. E eu não percebia o quanto que nós éramos induzidos por uma ideia de Paulo Freire. Por quê? Paulo Fraude. Paulo Fraude, boa. Porque nós já somos imersos desde muito cedo a uma forma de pensamento que é para que nós fiquemos totalmente alienados, não seria a palavra, mas meio que condenados, né, a seguir o pensamento deles. Então, a gente lê aqueles livros, por exemplo, Terra Seca ou coisas parecidas, que mostrava somente uma causa social. Eu peguei o final da época da ditadura, né? Eu já estudava, 85, 86, 87, já estava estudando já.
Então recordo que falava muito já sobre a divisão de terras e tudo, e isso era colocado no ensino e passava batido. Hoje não, hoje a gente já percebe isso, né? Os nossos pais talvez não conseguiam perceber naquela época. O Sim, conhecimento avançou um pouco mais e parece, e eu gosto muito daquele programa Oeste Sem Filtro, e aquela Paula, acho que era a Paula, Ana, né? A Ana Paula. ex-jogadora de Ana Paula de vôlei, e ela falou uma coisa interessante, falou, olha, o brasileiro aprendeu a gostar de tudo aquilo que é relacionado à política. Sim. Nós aprendemos a gostar disso, né? Então hoje meus pais, que naquela época não falavam sobre isso, hoje eles conseguem debater sobre isso. Aí eu deixo a pergunta, mas mesmo hoje, com esse tanto de conhecimento que nós temos acesso a ele, por que que parece que essa doutrinação aumenta mais ainda nas escolas? Ah, ô padre, é assim, ó. Tem que deixar uma coisa bem claro, Sim, isso. Gramsci, ele é o pensador das sombras, o pensador escondido. Você nunca ouviu falar de Antônio Gramsci na academia, pelo menos na graduação, só lá no doutorado e pouquinho. Gramsci, ele é aquele pensador das sombras. Os melhores gramscistas são aqueles que nunca ouviram falar de Antônio Gramsci, porque a ideia de Gramsci está na sua cabeça, mas você não sabe de onde que vem essa ideia, né? Então, essa é a situação. Quando você tem esse período aí, citado, olha só, você tem ali a mídia, a grande mídia, e que ela fala para você assim, olha, PT é esquerda, PSDB é direita. Então você fica naquela treta, PT, PSDB, PT, PSDB, PT, PSDB. Só que PT é esquerda e PSDB também. Isso é um teatro, o teatro das tesouras, que foi dado por Stalin. Stalin falou isso. sim, O sim. que é o teatro das tesouras? Por exemplo, tem alguns professores de história que falam assim, né? Tem alguns professores que falam de história que vai dar aula de história para explicar para o aluno aonde surgiu a direita e aonde surgiu a esquerda. E aí ele fala assim, a direita e a esquerda surgiu lá na Revolução Francesa, que tinha os Isso. gerondinos e os Eu jacobinos. aprendi assim. É. E aí é um absurdo. Os jacobinos e os gerondinos. Começou aqui. Os jacobinos ficavam à esquerda e os gerondinos à direita. Tá, mas qual era o objetivo dos gerondinos e dos jacobinos? Cortar a cabeça do Luís XVI. Acabar com o absolutismo. Beleza? Tá, mas na Revolução Russa você tinha lá a mesma coisa. Tinha os mencheviques e os bolcheviques, direita e esquerda. Mas qual era o objetivo dos dois grupos? A Revolução Russa. Não importa para que caminho, mas era a revolução e acabar com o czarismo. PT e PSDB, né, uma esquerda e uma direita, mas ambos estão à esquerda. E aí todo mundo ficava feliz. Você achava que votava numa direita, numa esquerda, mas todo mundo estava de lá. E aos poucos, passo a passo, a agenda gramscista ia sendo inserida. Ou seja, sem dar um tiro, sem briga, sem treta, com calmaria. E Olavo, coitado, Olavo ficava brigando, xingando, gritando, falando palavrão, escrevendo livro. E ser chamado de louco, até pela mãe. Porque ele estava mostrando uma coisa que era real do teatro das tesouras, que também foi um estudo dele. Ele apresentou isso lá nos anos 90. Todo mundo tirava sarro, falava que ele era louco. Só que 30 anos depois foram ver que, puxa, aquele cara estava certo. O que aconteceu com o Bolsonaro? Bolsonaro ele fica para a história como aquele cara que fez com que a esquerda tivesse que mostrar a cara. Isso. Sinto muito, mas Alckmin e Lula tiveram que mostrar a cara hoje. Nós falamos, está polarizado. Só que antes não estava. Antes você tinha um pensamento único à esquerda. Hoje está polarizado, direita e esquerda mesmo. Só que essa direita hoje, ela está em fase de crescimento. Vamos dizer que essa direita hoje é um menino que está saindo do ensino médio e entrando na faculdade. Enquanto que o pessoal da esquerda já está no pós-doutorado. Chegou no topo. PhD Só do que, beijo. só que eles não têm mais para onde ir. Só que nós estamos aprendendo. E esse aprendizado está em crescimento. Tanto é que o Milei, recentemente, falou assim, pela primeira vez na história, a batalha cultural foi vencida pela direita. Sabe o que significa isso?
caindo de volta ao Olavo. Se a batalha cultural é vencida pela direita, significa que lá na frente você coloca um presidente de direita por força da razão, por força da formação, porque você sabe o que é direita, sabe o que é esquerda. Só que nós precisamos ainda formar. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma formação. Se tiver pelo menos um pai que vai chegar lá e vai começar a observar o professor que está dando aula para o seu filho. Deixa eu entrar aqui no Instagram, aqui, vamos ver o perfil desse professor aqui, de história. Vamos ver esse perfil aqui do professor de geografia, esse professor de arte aqui, ó. É ele que vai ficar com o meu filho horas na sala de aula. Deixa eu ver ele. Vamos ver. Porque eu estou educando meu filho para este caminho e eu não posso correr o risco de, na escola, ele ir para outro caminho. Eu falo isso porque eu sou pai. É educação intelectual. Meu filho tem 22 anos. E é um filho. Tá aí. Marcelo, vamos fazer o seguinte, já que você falou das pessoas que vão entrar, eu vou ler algumas coisas aqui, que o pessoal está mandando muita coisa, eu separei algumas e a gente vai batendo papo, tá muito bom. Gente, se você está gostando desse Padrecast de hoje com o professor Marcelo, professor, fala seu sobrenome, deixa eu aprender, pelo amor de Deus. Marcelo? Brigman! O homem da ponte. Brigman, o homem da ponte. Tá certo. Se você pesquisar no Google, vai ter um monte de nazista Brigman aí, viu? Vai ter, né? Oh. Então vamos lá. A Nath eu preferia chamar Silva. Pereira. Então, se você está gostando dessa live, desse nosso Padrecast, eu já peço para você, vai mandando os corações aí, vai deixando esse negócio de coração, palminhas e tudo mais. E outra coisa, você que segue o Padre Vilmar Barreto, passe a seguir o professor. Você que segue o professor, passe agora também a seguir o Padre Vilmar Barreto, né? Graças a Deus, até agora, nós concordamos naquilo que é próprio da cultura, da política e da fé. Que time você torce? Eu? É. Eu sou apaixonado por São Paulo. Tá vendo? Em alguma coisa a gente ia ter que discordar, né? Porque eu sou um bom flamenguista. Mas vamos lá então. A Nath está dizendo o seguinte: a live vai ficar gravada? Sim, minha querida, vai ficar gravada. E amanhã à noite vai ser passada também no YouTube. Não conseguimos passar hoje. Essa live ela vai ser transmitida pelo YouTube amanhã. Eu posso postar no meu canal? Pode postar onde o senhor quiser. Fique à vontade. Olha que coisa bacana o Cláudio disse aqui. Cheguei aqui sem querer e não consigo mais sair. Ótima live. Muito bom. Obrigado. O Marcelo está dizendo sua bênção, Pai. Deus abençoe. A Célia, isso causa muita estranheza e dor em nós católicos de direita. Continua aqui, salve Maria, salve Maria. Tem mais comentários aqui embaixo. Sim, o Marcelo. Na verdade é o Nunes, lá de Adelândia, de Goiás. Ô, gente, Deus abençoe vocês. Que coisa boa. O Cláudio está dizendo aqui uma frase da Chauí. Eu odeio a classe média. Pois é, eu não tenho nada contra, pelo contrário. Pelo contrário. Tem um comentário aqui, outras pessoas. Mas sabe por que eu odeio a classe média? Porque a classe média não depende da política assistencialista do governo. É verdade. Não precisa de assistencialismo, né? A Regina diz o seguinte: o professor Olavo de Carvalho nos deixou muitos tesouros e é uma bênção que também conseguiu levantar um exército. A prova disso são os senhores realizando essas colocações na live. Justamente. É isso aí. Bom, muita parte. Vamos pegar outra aqui. Infelizmente, vemos nas escolas contaminadas pelas narrativas criadas pela esquerda. Que conversa, a Railda está dizendo o seguinte: que conversa maravilhosa entre esses dois, o padre e o professor. Tudo bem, um dia que for ensinar a doutrina, o professor vai ouvir e eu vou falar, apesar que deve conhecer muito. Mas hoje eu estou tendo uma aula de história, recapitulando muita coisa. A Marques Adelaine está dizendo o seguinte: boa noite, estou amando assistir vocês. A Lídia está dizendo: professor,
o senhor deveria fazer live com a Brunella, Ades Luiz Felipe, os advogados patriotas. Faz bastante. Eu não tenho conhecimento, mas se eu tiver, olha, deixou aí a dica para o senhor. Que legal, Ali ele obrigado. está dizendo o seguinte: eu também cheguei aqui, não consegui sair mais. Iria ouvir. Ó, você Cair. viu o que a minha esposa falou aí, meu? Sua esposa, ela entrou aqui, participou? Ela quer denegrir a minha imagem aí, é pro pessoal. Ô, coisa feia, que ela querendo denegrir a minha imagem. Ela quer mostrar uma foto que eu tinha uma camisa, que eu estava usando uma camisa do Che Guevara. Meu Deus, não, não faz isso não, pelo amor de Deus. Ela quer denegrir o meu passado, padre. Não, não. Professor, só lembrando que o termo que o senhor utilizou agora não deve ser utilizado, porque isso vai remeter aos negros usar o termo denegrir, né? É só um momento de ironia. Olha, eu posso falar. Esses dias eu fui chamado de racista, acredita? Ah, mas é normal. Eu vejo de família negra, às vezes tá mais branquinho aqui, é porque tem as luzes do estúdio que joga, né? Então a pessoa olha pro meu cabelo, pro meu nariz, pro meu beiço, entendeu? Eu tenho os traços realmente negros, minha família é negra, né? E eu fui chamado de racista. Gente, acredita, eu fui chamado de racista, eu fui chamado de fascista, e eu fui chamado de homofóbico. Ô, padre, Pelo você amor sabe... Você Eu só não sabe fui que chamado de padre. Como é que pode um negócio desse? Você sabe que eu tenho isso aqui é uma questão ideológica, Sim. uma coisa de fé. Eu não abro mão de dar aula para sexto ano. De sexto ano. Eu não abro mão de jeito nenhum. Por quê? Porque é a melhor idade que você tem para trabalhar história com eles. Porque ali você fala tanto da origem do ser humano, como você também fala do início da colonização. E quando você fala tanto da origem do ser humano, tanto como o início da colonização, eu fecho, dizendo assim, sabe por que existe racista? Ainda existe racista? Por quê? Porque não tiveram aula com o professor Marcelo. Porque eu provo por A mais B que o Brasil não é um país racista. Isso aqui é uma narrativa muito fraca. Só basta um neurônio trabalhar no seu cérebro assim, que desmonta o racismo estrutural. Basta um neurônio mexer um pouquinho na sua cabeça, que desmonta facinho essa ideia, essa narrativa fraca de racismo estrutural. Por quê? Porque olha só, padre, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, eles se encontraram com as índias, lindas. E aí surgiu o primeiro brasileiro, que foram os mamelucos. Aí logo em seguida vieram os negros. E aí os portugueses deu origem aos mulatos. E aí os mulatos se encontraram com os mamelucos. Aí saiu um negócio lá que a gente não sabe mais o que é. E aí vieram os holandeses, os franceses, vieram os espanhóis, chineses, japoneses, e aí começou a fazer uma mistureba tão louca, que virou esse negócio chamado Brasil. Ou seja, o que é o brasileiro? O que é o Marcelo? E de você também. Nós somos tudo vira-lata. Tudo vira-lata. Tudo. Isso significa o quê? Que nós temos que trabalhar a consciência. Não. Brasileiro nós não temos uma raça pura. Né? Brasileiro é o máximo da vira-latice. É o máximo. No mundo. Tem raça. Né? Não existe. Então, como que você consegue ser racista num país como esse, por esse lado? Aí, para fechar com chave de ouro, tem uma questão bem interessante. Quando nós estudamos história, nós sabemos que a cultura de um povo é determinada pela religião. A cultura de um povo é determinada pela religião. Quando você chega no final do século XIX, a religião predominante é católica. E aí você pensa assim, como que nós podemos ser católico, devoto de uma negra, Nossa Senhora negra, pedir a intercessão de Nossa Senhora, se ajoelhar para Nossa Senhora e ser racista? A conta não fecha. Aí, quando você olha para a história também, tem uma imagem
que lição de casa, hein, meninos? Meninos, lição de casa. Presta atenção. Coloca no Google aí, chama no Google. Missa da abolição. E você nunca viu isso em livro didático. Nunca. Missa da abolição. O que significa? Quando houve a abolição dos escravos, não teve guerra, não teve briga, não teve treta nenhuma. Teve uma missa para quase 50 mil pessoas lá no Rio de Janeiro, a coisa mais linda do mundo. Sabe aquela foto assim, quase 50 mil pessoas numa missa, branco, negro, amarelo, azul, cor de abóbora, apenas que a foto é preto e branco, né? Mas você vê claramente ali que é uma coisa mais linda, a missa da abolição. E você não vê isso em livro nenhum. Então, quando você mostra isso para os alunos, o pessoal fica assim, meu Deus, pois é. Enquanto que lá nos Estados Unidos morreram 600 mil pessoas na Guerra da Secessão, 20 anos antes, no Brasil teve uma missa. Entendeu? Então, quando você começa a pensar um pouquinho na formação do povo brasileiro, na religião, na fé, na nossa padroeira, nos eventos históricos, a conta não fecha, padre. Existe uma lei, nem lei tem. Ou seja, é uma narrativa muito frágil. O brasileiro é um povo sarrista, mas racista não vai. É uma tentativa. Por quê? Porque assim, os marxistas, eles buscam aquela luta de classe. Só que hoje não fica mais legal você ficar, como assim luta de classe? Eu sou um trabalhador, eu sou um proletariado, eu sou um empresário. Eu tenho uma microeditora, né? Não dá dinheiro nenhum, mas eu tenho. Aquele carinha de barraca de cachorro-quente, ele é o quê? Ele é um proletariado ou ele é um empresário? Você não consegue mais entender o que é luta de classe. Para você ter essa luta de classe, tem que se remeter a Antônio Gramsci, que é a luta de microclasse. Branco contra negro, nordestino contra sulista, mulher contra homem, gay contra hétero. E para você ter isso daí, você precisa provocar um ressentimento. Você é racista, você é fascista, você é misógino. Então você está num debate. Você vai ganhar o debate. Obviamente que, para. Se por um acaso o marxista vem debater com um cristão, que tem uma base racional sólida nos platônicos, nos aristotélicos, nos tomistas, ele vai perder. É fácil demais você massacrar um marxista. E como o marxista ele sabe que ele perde um debate, ele taxa você. Ele vai no seu peito. Isso aí você é fascista. Você é racista. Você é misógino. Então ele vai perder o debate qualquer coisa. Isso aí é uma fala racista. E te processa ainda, viu? Entendeu? Então, é uma estratégia deles. Você querer trabalhar o ressentimento das pessoas. Ficar trabalhando eternamente, tanto na escola, como na academia, nas novelas, no jornal, aquele ressentimento da mulher, aquele ressentimento do gay, aquele ressentimento do nordestino, aquele ressentimento do negro, aquele ressentimento de tudo. Simplesmente para ficar naquela tensão. Aí, de repente, o segurança lá do mercado brigou com o homossexual. Pronto, ele é homofóbico. Aí vai quebrar tudo, vai ter jornal. É isso. Pois bem. Muito bom, professor, ótimo. Só continuar lendo aqui para mim, que eu tenho uma pergunta para fazer. Só continuar a leitura aqui. Eu acredito que a Prof. Kill é a tua esposa. A Prof. Kill é meu presente de Deus. Sabe que Deus me ama demais. Aqui, procurando a foto que prova que ele já foi fã do Che Guevara. Pai amado. Aqui tem uma pergunta. O Laudemir trazendo o seguinte: será que aquele jovem comunista de iPhone, formado por escolas caras, pagas pelo pai, um dia vai se tornar da direita? Ou seja, adulto? Não sei se deu para entender a minha pergunta, professor dele. É assim. A primeira coisa para a pessoa se deixar de ser marxista é ter a coragem. Ter a coragem, é um ato de coragem, sabe? De ler o que está fora da caixinha de Karl Marx.
Então, você conseguir ler o que está fora dessa bibliografia que você passou a vida inteira lendo. Seja nas academias, seja nas provas de concurso, você fica sempre lendo aquilo. Se você tiver coragem de ler Olavo, se você tiver coragem de ler Platão, se você tiver coragem de ler um pouquinho de Santo Agostinho, nossa, tem coisa mais linda, padre, do que as Confissões, que é toda a trajetória, é belíssima. Se você tiver coragem de fazer isso, sem medo, pensa um pouquinho lá no mito da caverna de Platão, né? Isso, mito da caverna. Então, se você tiver um pouquinho dessa coragem, né, você deixa de ser marxista. Não tem como não ser. Mas tem que ter coragem, né? Então é possível? Claro que é. Mas não pode ser radical, não pode ser xiita, não pode ser fechado nesse mundo. Se você é fechado, então você não tem como crescer, não tem como avançar. Se você acha que a verdade está apenas do lado esquerdo da calçada e você acha que não existe vida do lado direito da calçada, do lado direito do rio, aí não tem crescimento. Sabe que a verdade para Platão, ela é um pouquinho diferente da verdade para Gramsci. O que significa isso? É assim, a verdade, ela existe, ela tem que ser buscada. A verdade existe, ela tem que ser buscada. E como que você começa isso? Por meio do diálogo. Eu acredito que uma verdade existe, padre, e você também acredita que uma verdade existe. Só que eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Nós não nos concordamos. Estamos em campos opostos. Eu acredito numa coisa, você acredita em outra. Só que nós dois acreditamos que existe uma verdade, e que ela não é minha e que ela não é sua, e que ela existe. Como que nós vamos chegar nela? Nós vamos dialogar. Vamos ficar dialogando, questionando, pensando. E vamos aí. Vamos buscar, vamos buscar. E nesse diálogo, nessa troca, nós vamos chegar juntos na verdade que é absoluta. A verdade, ela é absoluta, ela não é relativa. Tanto é que Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade. Então a verdade, ela é buscada. Por isso que naquela imagem linda, eu sempre gosto de falar isso, né? Tem um quadro, não é quadro, é uma pintura na parede, imensa, chamada A Escola de Atenas. Foi pintada por Rafael Sanzio, em 1509. Ali você tem Platão e Aristóteles, né? Platão, que é o mais velhinho, né? Junto com seu aluno Aristóteles. E Platão está apontando o dedinho para cima. Você lembra dessa imagem, padre? Sim, sim, sim. Então, ela... E aí eu me questionava assim, no doutorado. Como é possível, por quê, por qual motivo, a razão e circunstância, um monte de pagãos está na sala da assinatura do Papa? O lugar mais importante da Europa medieval é onde era emitido os documentos pontifícios, né? Então, você tem ali a sala da assinatura do Papa com aquela parede imensa que é a Escola de Atenas, um monte de pagãos. E Platão apontando o dedinho para cima e Aristóteles com a mão espalmada para baixo. O que é que Platão está falando para o seu aluno, Aristóteles? Ele está assim, meu filho, é o seguinte, tudo que é belo é bom, e o bom leva ao bem, e o bem supremo está lá em cima. Só que Aristóteles não concordava muito não. Tá bom, professor. Eu concordo que tudo que é belo é bom, e o bom leva ao bem, e o bem supremo está lá em cima. Só que o bem supremo também está aqui na terra. Está aqui entre nós. Nas coisas perfeitas, na natureza perfeita. Criado por esse bem supremo. Ou seja, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eis aqui a revelação e a razão unida. E os marxistas sabem disso, gente. Entendeu? Perfeito. Então, é quando você une a fé e a razão, você junta os dois assim. É maravilhoso. É uma coisa assim, você fica... Ai, ai. Sobre o aspecto da verdade, professor, é importante lembrar também quando Pilatos está diante de Jesus, ou melhor, Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos
porque era a grande discussão da época também, ainda entre os romanos, especialmente com os gregos, né? Mas como a filosofia grega já estava bem impregnada naquele momento histórico, então era uma discussão também entre os romanos, né? O que é a verdade? O que é então, essa busca, né? É, ou em outros termos, né, que é mais utilizado hoje, né, que é o favorecimento da aletheia, né, para realmente Sim. compreender a verdade. Mas enfim, então quando Pilatos ele está em frente ali com Jesus, ele questiona o que é a verdade. Então perceba, nós estamos, de acordo com a fé e a razão, nós estamos de frente com a verdade. A verdade é como se a verdade gritasse para nós: eu estou aqui. Pilatos ele está diante ali de Jesus. Jesus está diante de Pilatos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Pilatos, naquela, naquele desejo da descoberta da verdade, quando Jesus fala sobre verdade, ele fala: e o que é a verdade? Perceba que Jesus não responde. Né? É. Tem coisas que nós, por quê? É próprio também de Cristo fazer com que nós possamos pensar e não nos entregar tudo mastigado, né? Então Pilatos, eu colocaria ele junto com todos esses que o senhor comentou aí, colocaria Pilatos também, Sim. porque, coitado, ele esteve diante da verdade, mas não conseguiu reconhecer e ver a verdade. Vou finalizar as leituras aqui. A Lidiane está dizendo o seguinte: sigo o doutor Luiz Felipe, Brunello, Oswaldo Eustáquio. Eu estive com o Oswaldo no ano passado. Eu estava fazendo uma live e eu dei uma passada rapidinho na live dele. A Melissa está dizendo o seguinte: o professor Marcelo conhece o arroba preta de rodinhas. Eu não sei exatamente o que é. Conhece, professor? Não. Ah, agora a Célia disse uma coisa: quero aprender mais, sou catequista e minha comunidade, paróquia, diocese é quase toda petista. Eu faço um comentário, depois o professor pode concluir o comentário, tá? Célia, veja só. Existe uma doutrina salvadora, minha querida. Se nós estamos alinhados com a doutrina, dificilmente nós vamos errar. E se nós errarmos, serão erros pequenos, tá? Então, tem uma doutrina salvadora. O fato de uma paróquia ela ser esquerdista, ela ser. Eu não vou dizer a paróquia, não, que a paróquia eu não posso acusar a paróquia, né? Mas sim essas pessoas que estão envolvidas. É preciso você fazer bem o seu papel, tá? Enquanto cristã. Então, na catequese, você diz, sou catequista, então faça bem o seu papel. O padre Lemes Lopes, em 1930, ele dizia o seguinte para os professores: antes de ser um professor, você é católico. Então, antes de você assumir, Sim. inclusive, a sua catequese, você é uma católica. Ensina a verdade. Ah, mas se eu ensinar a verdade, eles vão me retirar. Peraí, mas você está ensinando a verdade dentro do espaço onde a verdade tem que ser revelada. Entendeu? Aqui na paróquia mesmo, eu sigo todas as instruções da arquidiocese. Né? A arquidiocese ela tem aqui o grupo de fé e política, que discute fé e política. O que eu fiz? Eu convidei os meus paroquianos, falei: vocês querem, vocês topam a gente montar o grupo aqui de fé e política? Estamos iniciando o grupo, justamente para fazer esse estudo. Depois vou deixar um convite para o professor, né, para a gente organizar um dia, o professor vir a Goiânia e dar todas as explicações aqui também, Eu vou de tratando triciclo. disso. Oi? Eu vou de triciclo. Tranquilo, eu espero o senhor de mobilete aqui. Então, novamente, Célia, minha querida, você é catequista. Não bate frente com o teu pároco. Isso não vai resolver. Tá? Esse negócio de, eu vou bater de frente porque ele pensa, tá? Não vai resolver. Se aquela paróquia que você está, você é catequista, faz bem a sua parte. Tem homilias que você às vezes não consegue ouvir. Eu ouço isso muito, professor, aqui. Padre, tem homilia que eu não consigo ouvir. Minha paróquia mesmo, esses dias eu estava dizendo, pessoal, minha paróquia, ela tem um monte de imigrantes vindo de paróquias vizinhas, né? Estão migrando para a paróquia. Talvez pelo modelo do sacerdote, sim. Mas, enfim, o que eu quero deixar claro para você é: não bata de frente com o padre, não vai bater de frente com o bispo, tá? Tem coisas que é melhor você fazer aquilo que está à sua altura. Agora, uma coisa que é importante, me disseram isso um dia,
e eu guardei isso, levei pro resto da vida. E como sacerdote, eu posso assinar embaixo. Ninguém pode impedir você de evangelizar e falar a verdade. Ninguém. Ninguém. Então na catequese, diga, mas vou me tirar da catequese. Mas você está falando a verdade. E você vai estar vivendo então o sermão da montanha. Né? Bem-aventurados quando vocês forem humilhados, enfim, por causa do meu nome. Que vosso é o reino do céu. Tá bom, minha querida? Professor, e aí? Ela quer aprender mais. Né? O padre, Isso. é uma coisa assim, né? É, sabe que a igreja, ela cresce, ela cresceu muito, porque ela encontrou um ambiente, mesmo com as perseguições que houve durante o Império Romano, principalmente nos primeiros séculos, ela cresceu porque a igreja, o cristianismo, ele cresce em ambiente de liberdade. Então, quando você está numa sociedade livre para que você possa exercer a fala, a tendência é a conversão. Porque o cristianismo, assim, o terreno fértil para o cristianismo é a liberdade, é o ambiente democrático, o ambiente livre. Né? Quando você vai para uma Arábia Saudita, por exemplo, você tem ali o cristão, muito pequeno, muito pouco, mas tem que ficar escondidinho, não pode sair. Mesma coisa nas nações comunistas. Agora, quando você tem ali uma sociedade livre, você tem o poder você tem a oportunidade de falar. E nessa fala, realmente, o cristianismo se destaca, a fé se destaca. Por outro lado, nesse caso, não pode de forma alguma bater de frente com a estrutura, principalmente sacerdotal. Tem que ter calma e ir sempre falando, garantindo a sua liberdade. Se permaneça viva, falando aos poucos. Né? Outra questão importante também, que tem que deixar bem claro, padre, que é assim, nós estamos hoje, a sociedade ela está desesperada por essa fala. Se você tem uma paróquia onde o padre, o sacerdote, ele consegue falar e falar bem, ensinar bem, formar bem, dar sentido para a fé, a tendência é crescer naturalmente. Ninguém precisa de padre cantor, que dança, isso, que faz aquilo outro. Não, mas padre que fala e fala bem. Fala e consegue levar a palavra de Deus com uma certa razão, com uma certa lógica, porque o jovem, pensa no Marcelo lá, de 30 anos atrás, ele questionava. Os jovens de hoje estão questionando. Então, se você tem aí sacerdote que consegue saciar essa sede de questionamento, a tendência é sim a comunidade crescer. No caso de um padre da teologia da libertação, ele está fadado a cair numa condenação, num buraco. Porque eu, particularmente, não conheço nenhuma comunidade onde o padre é da teologia da libertação, que é uma comunidade forte, sadia, algo nesse sentido. Né? Por quê? Por conta desse bendito questionamento. As pessoas dizem assim, não vai, essa homilia não fecha, é chata, é cansativa, está fora do esquadro. Então, a tendência é realmente as pessoas saírem e irem em busca de onde você tem esse sacerdote que consegue dar um sentido para a vida da pessoa. Pensando aí um pouquinho em Viktor Frankl, né? Não sei se eu fui claro. Muito claro, professor. Bom, infelizmente estamos chegando no final da nossa live. Eu quero fazer Mas agora você precisa conhecer minha esposa, né? Eu vou fazer a leitura aqui e eu volto para a gente conhecer então. Eu Tá só vou bom. finalizar aqui as leituras. A Verusca, ela está em Formiga, Minas Gerais. Abraço para vocês, Minas Gerais. A live vai ficar gravada, padre? Vai ficar salva, minha filha. Aqui a gente salva tudo. Salva a live, salva o mundo. A Célia Luca, quero mais informações para poder ajudar. Célia, veja só. No meu canal do YouTube tem várias formações sobre doutrina e fé. Pode ajudar muito. No canal do professor, ele também, eu conheci ele assim, fuçando, né, porque eu gosto dos assuntos, encontrei ele, né? Então assim, ele tem
muitas, tem muitos rios, mas tem outras, acho que tem conteúdo maior também, né? Então, você pode procurar também, tá? A Regina está dizendo o seguinte: recomendo após a live assistirem a homilia. Ó, essa aqui está fazendo propaganda para mim, ó. A homilia do Padre Mar Barreto, que ficou gravada no dia de Cristo Rei, 26/11. A homilia cobrirá muito com os temas abordados. Sim, realmente eu preparei uma homilia, enfim, depois vocês veem lá. Mais adiante, a Lídia está dizendo o seguinte: professor Olavo de Carvalho, Felipe Aquino, sim, quem mais indica? No final o professor vai falar que mais, quais são os outros intelectuais que ele indica. A Lídia está dizendo, vou ler Platão, é bom. A Maria está dizendo, os jovens ainda a gente releva, são imaturos, inocentes, inocentes úteis. Fiel aos velhos de cabelos brancos defendendo o marxismo e as ideologias. Tá bom. A Ludmila dizendo, obrigado, professor, obrigado, padre. Ludmila não, Laudemir. Deus abençoe, meus santos. Aqui tem outra ainda. Eu não consigo ficar perto de petista. Então reza, minha gente. Reza, reza, reza. Tá? Eu procuro fazer o que o senhor disse, padre. Amém. A Lídia disse o seguinte, padre, eu não assisto a TV X, não vou falar o nome da TV, né? Tomada pela teologia da libertação. Eu sigo o Tiago Bruno, que sempre fala a verdade e mostra para nós. E aí ela vai fazer uma crítica a um bispo. Gente, eu peço, não faça crítica aos bispos, sabe? A gente mostra a fraqueza, às vezes, da nossa igreja. É uma coisa que eu concordo muito com o nosso bispo aqui de Goiânia. Ele fala assim, às vezes ficam colocando tanta fraqueza dos outros, mostrando. Assim, é claro que às vezes você pode discordar de muita coisa, mas às vezes a gente reclama tanto de um bispo, outro bispo, e tudo bem, acontece coisas que a gente fica chateado, e, às vezes nervoso, revoltado, né? Mas assim, eu concordo com o meu bispo porque ele diz o seguinte, que quando eu exponho demais uma situação, eu estou mostrando algumas fraquezas que não vai resolver o problema, tá? Então, agora, como resolver, eu não sei ainda, gente, mas a gente pode ir por outro caminho, tá bom? Mas, então ela está dizendo, ó, não sigo. Então, eu vou pedir para você o seguinte, Lídia, quer assistir uma missa mais tradicional, mais conservadora? YouTube, Padre Vilmar Barreto. Pode assistir lá, lá no YouTube tem, tá bom? Aqui, professor, o que o senhor pode falar sobre... Ah, depois você responde, professor. Depois você vai lá na Fátima Mello e responde para ela, que a coisa vai longe, a pergunta dela. O que É que é? política. A Fátima está falando o seguinte, professor, o que o senhor pode falar sobre o Flávio Dino com aquele bispo? Foi o que eu falei, acho que não é legal a gente ficar entrando nesses temas aqui. Tá bom, gente? Do Flávio Dino eu posso falar, do bispo não. Né? Eu respeito muito, respeito muito. O Flávio Dino é comunista, comunista, não tem Isso. condição de falar de um católico comunista, isso é impossível. Ele declarou comunista e agora porque vai colocar toga, quer dizer então que agora ele diz, agora eu acredito, eu sou devoto de Nossa Senhora. Não, não é devoto de Nossa Senhora. Se fosse devoto de Nossa Senhora, mudava de vida. Se fosse devoto de Nossa Senhora, convertia. Se fosse devoto de Nossa Senhora, ia viver a humildade também de Maria, o jeito de ser de Maria. Não ia entrar nessas situações que a gente está percebendo que o Brasil está indo, não. Você vir falar para mim, Flávio Dino, ele é católico. Não. Bom, nomenclatura de católico qualquer um pode colocar. Hoje tem gente, pode ser um monte de coisa, mas não me venha. Do bispo eu não tenho nada a falar, tá bom? Do bispo não. Mas o Flávio Dino eu posso dizer, é um comunista, sim, tá? Ele declarou isso, o pensamento dele é esse, a estratégia que está sendo montada é totalmente estratégia comunista. O que o professor disse hoje ficou muito claro para a gente entender isso. Agora, falar que é católico, né, gente, pelo amor de Deus, até a mula de Balaão também falou. Para quem conhece bem de Bíblia, sabe o que eu estou dizendo. Até a mula de Balaão falou. Né? Então, essa coisa. Mas o professor pode marcar aí, nas considerações o senhor pode responder. Vou finalizar a Joia. leitura aqui. Ah, o Marcos, a Adelaine está dizendo o seguinte: poxa, agora que está bom, chegou ao final. Pois é, gente, é a vida. Ah, sim, olha, então a Célia está dizendo, já vai seguir o professor e vai seguir também, muito bom.
Obrigado. A Fátima diz o seguinte: se eu for fazer uma confissão e o padre for da teologia da libertação, eu não faço confissão com ele. Minha santa, a questão é o seguinte: você pode fazer a confissão ela vai ser válida se ele te der a absolvição. Então tem que ter a fórmula, tá? Se ele falar, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Houve absolvição, tá? Agora, é claro, você é livre, né? Eu só peço que, igual aqui mesmo, às vezes eu não tenho condição de atender a quantidade de pessoas que vêm, porque eu não sou um padre da teologia da libertação. Eu vim da teologia da libertação, eu vivi a teologia da libertação, eu fui doutrinado pela teologia da libertação, mas eu fui liberto por Cristo nosso Senhor, né, e por Nossa Senhora Aparecida. Então, o que eu digo para você, Fátima, se tiver um padre que você possa se confessar, tranquilo. Agora, se for um padre da teologia da libertação, ele tem todo o poder que foi dado quando ele recebeu a ordem. Então, o sacramento deu a ele este poder, tá, de administrar esse sacramento do perdão. Então, mas eu entendo você. Gente, é muita coisa. Só ver aqui, olha. Tem gente de Pernambuco falando conosco também. Guaraiúns, aqui vai seguindo, gente falando para abençoar. E continua dizendo mais coisas e tudo mais. E agora, considerações finais, meu cara. Apresenta a sua esposa, o filho, se tiver aí. O Thor também, se tiver O Thor, aí. tá lá embaixo. Ô, Kio! Kio! Vem um pouquinho. Agora você vai conhecer a mulher mais linda do mundo, cara. Olha só. Mó gata. Ai, meu Deus. Olá! Olá, minha santa, tudo bem? Tudo jóia, padre? Sua bênção. Já Deus comecei a te seguir abençoe. também, viu? Muito bom. Isso, passa a seguir, tá? Eu não sou tão intelectual na história como é o teu esposo, não, mas eu garanto que em doutrina nós não ficamos a desejar, não, tá? A gente manda ver. Tá jóia. Marca o segundo encontro aí que o pessoal tá pedindo. Muito bom, viu? Não, nós vamos Adorei marcar te mesmo. conhecer. Beijo. Em breve vamos fazer. Um beijo, fica com Deus. Amém. Você também. Amém. Isso aí. Super simpática. Também Professor, pode casou fazer comigo, suas... Pode fazer suas considerações e também já, se tiver alguma resposta, fique à vontade. Só tem 10 minutos ainda. Olha, aqui eu venho aqui, né? Eu quero sempre deixar isso bem claro, assim, aproveitando que aqui ela esteve aqui, né? Que você conheceu ela. Eu sou muito grato a Deus por esse presente maravilhoso que Ele deu na minha vida, que foi a minha esposa, que foi a minha família, né? Eu falo isso para todos os casais, que para um casamento dar certo, tem só um caminho, que é um casamento a três, né? O nosso casamento é um casamento a três. Então, sou eu, a minha esposa, e no meio é a cruz de Cristo. Então, sempre que a gente está com a mão assim, a mãozinha na cruz, claro que a gente vai cair, né? A gente vai tomar um capote e tal, assim. A gente sempre está com a mão ali na cruz de Cristo. E a gente deixa ser conduzido por Ele. Esse é o grande segredo, né? Eu sou muito feliz em relação pela minha esposa, pelo meu filho, e é isso. Outra coisa também que eu gostaria de dizer também é assim, para o papai e para a mamãe, para que comece a observar, né, a escola, começar a participar mais da escola. É importante, é fundamental as crianças estarem na catequese, estarem essa vida ativa na igreja, em todo sentido, estar na igreja, porque a igreja ela é uma potência educativa. Sabe que eu defendi isso no meu doutorado. A igreja ela educa muito mais do que a escola. A igreja ela educa muito mais do que a própria escola. A escola ela serve apenas para destruir, para deseducar o seu filho. Então é fundamental você permanecer com o seu filho na igreja ativa e
observar com muito cuidado, observar mesmo o que está acontecendo na escola, seja com os alunos, seja com os professores, com os conteúdos e tudo que acontece na dinâmica da escola. Tá bom? Eu uso uma tatuagem aqui dos Templários, né? Não sei se dá para ver. Você sabe que os Templários eles iam para as batalhas nos lugares São Bernardo, Claraval. onde eles eram monges, né? Eles eram monges, Sim. só que eles iam para as batalhas exatamente onde os cristãos eram tombados. E hoje, onde os cristãos estão sendo tombados, é exatamente nas escolas. E é por isso que o meu trabalho hoje, padre, ele é muito mais focado na escola, na academia, do que na própria igreja. A minha esposa ela tem um trabalho muito grande na igreja com a catequese Bom Pastor, que seria até legal as pessoas darem uma olhada. Né? A catequese é Bom Pastor. Mas o meu trabalho mesmo é nas escolas, fazendo esse trabalho de tentar amenizar, né, a destruição das nossas crianças. Tá bom? Eu acho que é isso. Adorei, meu padre, adorei, foi muito legal, encantado. Que bom, professor, que alegria te conhecer também. Louva a Deus por este momento, louva a Deus pela sua família, louva a Deus por tudo que Deus fez na sua vida. Louva a Deus porque acredite que quando Cristo viu aquele jovem lá no meio das drogas e em tantas coisas, ele olhou para você e tem algo que eu costumo falar em algumas pregações, especialmente quando a gente fala sobre a conversão. Ele olhou o que você tinha de melhor. E ele usou o que você tem de melhor. E quando ele te viu lá também, Marcelo, pode ter certeza que ao olhar para você, quando ele flertou com o seu olhar, ele sabia que você poderia dar aquilo que era o máximo que você tivesse condição. E é assim que Jesus trabalha com a gente. Ele foi lá no seu máximo. Ele foi lá no que você tinha de melhor. Obrigado, professor, pela sua missão, porque o que o senhor faz é uma missão. Né? Quando o senhor disse, eu gosto dos alunos do sexto ano, porque é aquele período que o senhor pode ajudá-los a ter a formar uma consciência moral através da virtude, através do bem-querer, né? Através do belo, como diz Von Balthasar. Então, muito obrigado, professor. Obrigado pela família que o senhor tem. Obrigado pelo testemunho de vida. Fico muito feliz. Esta live, ela iniciando agora o nosso Padrecast, né? Um projeto novo. E a gente já começa assim, muito bem. Então, muito feliz. Semana que vem eu estarei com o padre Carlos. Ele está lá em Moçambique. Ele vai falar do trabalho dele lá, né? O que ele está fazendo, as dificuldades dele lá. Então, perceba, o Senhor está fazendo o Senhor Deus está fazendo através do Padrecast uma realidade nova de apresentar aquilo e aquelas pessoas que aparecem bastante por aí, mas às vezes não tem esse tempo para a gente parar para conversar. E em breve eu espero o senhor aqui em Goiânia e vamos marcar também já a nossa segunda. Daqui um dia a gente já marca o nosso segundo momento. Tem muito assunto ainda, tem muita coisa para a gente falar. Deus abençoe. Família linda, maravilhosa. Deus abençoe. Vamos rezar? Vamos. Com certeza sabe rezar a oração de São Miguel Arcanjo, né? Ai, padre, eu posso até tentar, viu? Mas eu tenho a vela dele acesa aqui, ó. Sabia? Ó, olha o verso, talvez esteja aí. Tem aqui, ó. Pode ser? Pode ser, Pode vai ser lá. essa? Vamos lá. Oração de São Miguel Arcanjo. Arcanjo poderoso, vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque estilado do inimigo, com sua poderosa espada de luz. Derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal, libertai-me do inimigo, livrai-me das tempestades, socorrei-me dos perigos, protegei-me das perseguições, salvai-me, glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido. Se para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém. Bonito, né? Amém. Então,
finalizo dando a bênção também a todos vocês, né? Com a outra oração, São Miguel, que é muito conhecido também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor Jesus, por intercessão de São Miguel Arcanjo, todos participaram dessa live, que verão essa live, e também pela família do professor Marcelo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades, ciladas e demônios. Ordene Deus, tantemente nos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos vocês. Até semana que vem com o Padre Cast. Um abraço, professor. Outro padre, obrigado. Nada.